Fala pessoal, Felipe Zarcinelli. Demorei até para fazer esse vídeo pós-empate com o Central Córdoba, acabei ficando ocupado, mas vim aqui para falar um pouquinho do que eu penso. Se você ainda não for inscrito, não deixe de se inscrever, vai ajudar muito. Quem sabe chega aí em breve a 200 inscritos do canal. Deixa um like, comenta também, diz aí o que você achou. Pode comentar alguma coisa que eu vou estar falando aqui, pode concordar, discordar, participa aí, interage aí para entender o que está acontecendo, qual é a opinião de vocês, né? A minha foi o que eu falei no outro vídeo que eu fiz mais longo, de que o Felipe Luiz estava no momento em que ele precisaria fazer algo para não ser um Zé Ricardo 2.0, um Barbieri 2.0. Ele apareceu muito bem, o time começou a jogar muito bem, assim como esses dois exemplos que eu citei, mas parou, estagnou, o trabalho parece não estar evoluindo. Eu sei que é muito cedo para muita crítica em cima do trabalho, mas é uma crítica que ela precisa acontecer, porque são erros repetidos. Toda semana, toda escalação, ele coloca um time que não é o ideal. Mas por que não é o ideal? Fez um esforço danado para contratar o Juninho e não dá oportunidade para o cara ter uma sequência. O Bruno Henrique já mostrou que não está jogando bem, talvez por não estar bem tecnicamente ou mentalmente, né? Essa questão das apostas com certeza está afetando ele de alguma forma, nem que seja para diminuir a intensidade dele nos jogos por questão física, e aí acaba que vira um ciclo, né? Uma coisa liga a outra e ele não joga bem. Então por que não escalar o Juninho de titular, jogando ali pela ponta esquerda, fazendo um papel ali de construção no ataque pela lateral? O Pedro, ele não pode ter essa sequência de jogos que ele vem tendo, porque ele não tem ritmo, não tem físico, condição física para aguentar esse jogo que o Flamengo tenta propor, que é marcar lá em cima, que é pressionar, que é estar o tempo todo com a bola. Ele não conseguiu participar do jogo contra o Central Córdoba. A bola, quando chegava, ele não conseguiu desenvolver. Normalmente ele já não tem essa característica de ser um cara que segura, que prende a bola, que trabalha a bola com o meio, com os pontas. Na verdade, ele mais é um finalizador, ou aquele cara que vai tentar um drible curto para finalizar, ou finalizar direto, do que esse cara que trabalha para construir a jogada. Então, o Pedro de titular nesse jogo também acho que foi um equívoco. Se você entra com o Juninho mais pela esquerda e o Luiz Araújo mais pela direita, fazendo uma dupla de ataque com o Arrascaeta entrando centralizado, chegando na área, você tem muito mais oportunidades de criar jogadas. E mesmo com a escalação errada, você criou, você abriu o placar, você teve oportunidade claríssima com a Arrascaeta, que eu não consigo entender como é que esses caras chegam na frente do goleiro e erram desse jeito. Mas pelo que ele vem jogando, tem crédito. Só que aí você chega no segundo tempo e você para. E esse é um dos problemas do Felipe Luiz. Ele não consegue desenvolver um segundo tempo diferente. Ele não consegue achar ele não consegue achar opções, ele não consegue modificar o jeito do Flamengo jogar, ele não consegue trazer para o campo algo que mude o jogo, porque ele tem sido engolido no segundo tempo. Foi assim contra o Cruzeiro, foi contra o Central Córdoba, contra a LDU também. O time caiu bastante no segundo tempo.
E ele não tá tendo resposta. Vem uma sequência aí que, assim, não que eu queira, mas se ele não for bem, ele certamente não vai ficar no cargo. São 2 jogos importantíssimos pela Libertadores. Bahia, Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E a volta da Copa do Brasil. Então, nos próximos jogos, o Flamengo pode praticamente definir o ano dele. Se vai ser ou a busca ainda por títulos ou um fracasso retumbante. Mundial tá chegando. O Flamengo se falou aí, noticiou que alguns jogadores querem sair. Michael, por exemplo, Cebolinha talvez. Teve essa questão aí do retorno dos jogadores. Tem que ver como é que tá o Rossi, que vem num momento muito bom, diga-se de passagem. E eu acho que o Felipe Luiz precisa se reinventar. Eu conversando com amigos, eu questionei, né, até onde ele era convicto e até onde ele é teimoso. Tá me parecendo teimoso. Porque a convicção, ela vai até certo ponto. Se não tá funcionando, naturalmente você vai mudar o caminho. Mas se não tá funcionando, não adianta você repetir a mesma coisa errada todo dia, achando que vai dar alguma diferença. Porque não vai. O Flamengo ainda pode passar até em primeiro. Eu acredito que o Central Córdoba possa perder pontos com o Deportivo Táchira. Não é também esse time todo, apesar de ter vencido a gente no Maracanã e esse empate, mas mostrou que é um time que tem problemas para se defender. O Flamengo tem que ganhar da LDU, é o mínimo que se espera, fazer um placar bom. Não precisa golear, mas um 2-0, um 3-0 é o ideal. E no último jogo, aí sim, fazer um saldo, fazer uma goleada, um resultado expressivo, 3, 4, o máximo que puder. Mas o Flamengo precisa ter gana, o Flamengo precisa ter tesão. Parece que esse time não tem tesão. Parece que para eles tanto faz, tanto fez. Perdeu, empatou, ganhou. Você não vê, sabe, intensidade dentro do que é o resultado e como você comemora e reage a esse resultado. Se você ganhou, comemora, fica feliz. Parece que nada aconteceu. Se você perdeu, fica com raiva, se irrita. Parece que nada aconteceu. Isso não é de agora, é de muito tempo. A impressão que dava antes com a outra diretoria era que não tinha uma cobrança de cima para baixo. Dessa vez trouxeram o Boto para ser um cara ali profissional, vamos profissionalizar e tal, e parece que continua sem essa cobrança de cima para baixo. Porque os jogadores me parecem muito tranquilos, depois de qualquer resultado, seja vitória, seja derrota, seja empate. Não consigo ver os jogadores com gana necessária. E quando o jogo se desenrola bem, isso daí não faz diferença. Mas quando o jogo não se desenrola bem, que você precisa correr atrás, falta esse tesão, falta esse algo a mais. E acho que cabe ao técnico trazer isso para o campo. Então, ainda sigo confiante na classificação e no título da Libertadores e no título do Brasileiro. Copa do Brasil vai depender muito de como vai se desenrolar os próximos confrontos, até nos outros campeonatos, né? Se você vai focar na Copa do Brasil porque você foi eliminado da Libertadores, por exemplo, então fica num segundo momento. E o Mundial fazer um papel digno e decente, né? Por enquanto é isso. Não vou, como eu falei da outra vez, não vou pedir a cabeça do técnico, mas eu acho que está no momento dele mostrar realmente que ele é um treinador.
Mostrar realmente que ele é aquele cara de futuro que todo mundo imaginou. Então, a sequência é dura e ele vai ter que dar a resposta. Simples. Porque senão vai ter que cair, infelizmente. Essa aqui foi minha opinião. Comenta aqui o que você acha sobre a situação do Filipe Luís. Como é que tá para os próximos jogos? Tá confiante, não tá confiante? De novo, não deixa de se inscrever, deixa o like, compartilha com os amigos. Eu sei que sempre tem um grupo que fala de futebol. Manda lá pra galera e vamos aumentar aí o número de inscritos e vamos seguir crescendo com o canal. Valeu? Saudações rubro-negras, tamo junto.